Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Ninguém lembra do Yahoo Scream, se bobear, nem os executivos que aprovaram a existência dele lembram desse negócio. Ninguém lembra do Yahoo, ponto. Maldade. Você só lembra do Yahoo na hora que você vai contar a história da internet. Aí você vai falar, nossa, lembra da bolha.com? Né? Lembra quando o Google foi lançado? Lembra quando o Yahoo recusou comprar o Google? Né? Aí você lembra do Yahoo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Emerson Alecrim. Você sabia que o Facebook já lançou um celular e que a Apple já produziu um console? Esses e outros produtos de grandes empresas parecem tão aleatórios que a gente até deleta da memória. Mas existiram mesmo e floparam miseravelmente. Então, no episódio de hoje, a gente conversa sobre gadgets e serviços que você provavelmente nem se lembrava que existiram. E lembrando que o Tecnocast está concorrendo lá no prêmio MPB Melhores Podcasts do Brasil, a gente está na segunda fase. Entra lá no site prêmiompb.com.br e vota no Tecnocast, está dentro da categoria Tecnologia e Telecomunicações. O link está na descrição deste episódio também. Pois é, e lembrando aqui, você pode votar uma vez por dia até o final da segunda fase, que é no dia 22 de novembro. Então não esquece, prêmiompb.com.br, se você curte o Tecnocast, dá essa moral pra gente. Aproveita também e deixa o seu review pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente se você não tá seguindo ainda. E aguenta aí, que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 15 minutos e 6 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira de hoje? Então, a primeira de hoje é do Valdir Souza Júnior. A gente falou no episódio sobre o uso de disquete no contexto da música, né? Tem ali uns produtores que preferem ainda usar equipamentos mais antigos, usar samples que estão em disquete. E aí o Valdir pegou esse gancho e colocou uma foto lá no nosso grupo do WhatsApp. Disse o seguinte, ó, sobre o podcast 359, que foi o episódio de semana passada, o disquete você pode usar um adaptador para trocá-lo por um pendrive. Tem vários modelos para cada tipo de dispositivo. E ele colocou a foto do que eu acredito ser um sintetizador antigo, né? E de fato ali na parte onde teria um disquete tem um adaptador que transforma em cabo USB. Então esse aparelho bem antigo, você consegue pelo menos adaptar para uma tecnologia um pouco mais estável, né? Que não apenas não é mais produzida, mas que é um pouco mais duradoura do que um disquete que pode simplesmente pifar a qualquer momento. Mas, pelo que eu tô entendendo aqui, não é um adaptador, ele troca o drive inteiro, né? A não ser que eu esteja entendendo errado, mas pela foto parece que é um drive inteiro, não caberia dentro do drive do disquete isso aí, sabe? É só trocou o drive. Mas pelo visto dá pra você não ser refém do disquete caso você tenha um sintetizador antigo ou algum outro instrumento dessa época. Então fica a dica aí do Valdir. No sintetizador realmente é mais específico. Seguindo aqui, Rodrigo Dias comentou no Telegram também, mandou 2 fotos com notas de R$1, moedas de 1 centavo. Vamos ver o que vem. Falando em moedas que não existem mais, tenho guardado, além da nota de R$1, 2 moedas de 1 centavo, ainda na cor prata. Essas 2 moedas foram de troco, que tinha dado 2 centavos, e o dono do mercadinho tinha essas moedas e simplesmente me deram essas moedas. E tem essa moeda de 10 centavos de euro, equivalente a 60, quase 65 centavos de real agora, e também recebi de troco. Coitada da moça do caixa, acho que ela se confundiu pelo fato das moedas serem iguais no visual. Enfim, não é grande coisa, mas só pra dizer que tem. Realmente, a moça foi dar acho que 10 centavos e deu 10 centavos de dólar pra ele, de euro, né? De euro, né? Porque realmente é parecido, assim, né? São bem a parecido. Mesma cor, assim, né? Tipo, e o 10, uma fonte parecida. Então, acho que já rolou isso com a minha esposa também. Ela recebeu de dólar. Mas é bizarro, assim, essas moedas, eu até contei a história no episódio que eu fui no museu e tal, tinha lá as cédulas e tinha lá adolescente que ficou muito admirado de ver a nota de R$1. Cara, aquela foi a última vez que eu vi uma nota de R$1. E antes daquele momento que foi no museu, nossa, cara, eu não vejo há muitos e muitos anos, assim. Eu não lembro da última vez que eu tive na mão uma nota de R$1. De 2 tem bastante, assim. Pratinha de 1 centavo, então, nossa, mais tempo ainda, cara. São coisas que daqui a pouco vão estar no museu, assim, de verdade, né?
É que a notinha, a moedinha de 1 centavo, na época mesmo, ela já era substituída por bala de troco. Exatamente, caraca. A nota de R$1, acho que a última vez que eu vi, cara, foi na parede de um boteco de rua, assim. Sei lá, um quadro com várias notas velhas, assim, o cara montou Sim. ali. E tinha uma nota de R$1 ali no meio. De pegar na mão, realmente não lembro quando foi a última vez que eu vi. Mas é engraçado, ó, pensando aqui agora na frequência com que eu vejo notas, né? R$1 não vejo, né, nunca. R$2 eu vejo com frequência. R$5 eu tenho visto cada vez menos. Nossa, faz tempo. Sabe? Então, assim, e até mesmo de 10. Eu acho que nas vezes que eu preciso sacar dinheiro, por exemplo, normalmente os caixas eletrônicos têm a partir de 20. Então 20 e 50, assim, é o que eu costumo ver com mais frequência. Então não são só as notas de R$1. As de 5 também tenho visto poucas, assim, nos momentos em que eu preciso fazer uso de dinheiro em espécie. Então é bizarro mesmo, cara. Pensar na minha infância, assim, tipo, adolescência mesmo, era a coisa mais normal, assim, sabe? Você gastar o dinheiro, as notas mesmo, você vê-las com frequência no dia a dia. Mas, caraca, nem isso. Agora bateu de verdade, assim. Cara, e o pior é que, tipo assim, no meu caso, eu não tenho contato absolutamente nenhum com dinheiro. Na minha carteira, eu acho que deve ter alguma grana lá que eu recebi de alguma coisa. Eu não lembro do que é, saca? Tem um pouco de grana ali que eu recebi em dinheiro. Mas eu não saio nem com a carteira de casa. Então eu não vou nem gastar, porque eu não saio com carteira de casa. Eu saio com celular apenas, saca? O documento tá ali, o dinheiro tá ali. Enfim, então realmente é uma coisa escassa hoje em dia. Seguindo aqui, nós temos um comentário do Alan Santos, ele também mandou lá no WhatsApp. Disse ele: sobre o episódio de tecnologias que ainda vivem, por incrível que pareça, uma tecnologia antiga que eu não tive na época porque achava bem caro e estou interessado agora é justamente o Blu-ray. Ele tá falando do player, né? Uhum. Eu tinha DVD, mas o Blu-ray era caro, tanto o aparelho quanto os filmes. Aí atualmente eu vejo várias promoções de filmes em Blu-ray na Amazon, na faixa de 20 e poucos reais, então comecei a pesquisar por aparelhos de Blu-ray. Porém tá difícil encontrar um e quando encontro o preço continua absurdo. Aí tô vendo a possibilidade de comprar um aparelho usado no Marketplace ou OLX e começar uma coleção de filmes com as promoções da Amazon. Porém admito que é um gasto bem superficial mesmo, já que temos os streamings na palma da mão. Talvez uma justificativa para isso seria comprar filmes que você geralmente não encontra com facilidade nos streamings. Então eu começaria uma coleção só com esses filmes mais esquecidos pelos streamings. Eu vi uma parada essa semana, não tem diretamente a ver com o que o Alan tá falando, mas acho que chega lá. Algum perfil postando no Instagram cenas de Friends, da série, né? Tipo assim, a versão do YouTube, tava escrito lá, YouTube version, deve ser Piratex, ou sei lá, Cuts, e Max version, né, o que tá na HBO Max. Eles não só fazem remasterização, como eles pegam tipo assim, outras gravações, saca? Tipo assim, sim, outros takes da mesma cena e usam no lugar. Tipo, é como se eles estivessem editando de novo a série. E aí você vê que, tipo, cara, essa cena, eu já assisti, sei lá, 7 vezes, pelo menos, a série inteira. E tem cena que realmente eu olho e falo assim, lembrava um pouquinho diferente essa reação. Mas eu achava que era loucura minha. E depois que eu vi esse post no Instagram, que eu percebi, caraca, eles realmente mudam mudam o take, saca? Sei lá, por qual motivo. Essa semana mesmo eu tava assistindo e teve uma cena ali, uma cena que o Ross e a Rachel largaram, eles estão naquele posto na beira da estrada, o Ross vai salvar eles. Tem uma parte que a câmera filma, assim, o Ross, e do lado dele apareceu o cameraman na HBO Max. Acho que eu vi você postando isso, cara. Eu postei, no Instagram. E eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar, né, do streaming. Uhum. Eu já assisti streaming, já assisti em vários lugares, mas eu nunca tinha visto aparecer o cameraman. Mas ele tava bem no limite do widescreen, né, então eu imagino que deixaram passar porque não tinha outro take daquela cena pra dar o zoom, sei lá. E tem cenas que eu vejo que realmente a imagem tá muito ruim, a impressão que dá é que deram um zoom na imagem, sim, possivelmente pra cortar o cameraman, porque era a proporção quadrada antigamente, né? Agora no widescreen não daria pra ter ali. Não tem outro take pra usar. Enfim, então o ponto que eu quero chegar é, se você quer imortalizar uma memória, às vezes vale a pena você comprar, porque até isso pode acontecer. Do filme ou da série ser reeditado, remasterizado e mudar um pouquinho o que era, né? Se você tivesse apego muito grande com alguma produção, talvez valha a pena. Eu tenho um box de DVD de Friends que eu comprei na Black Friday de 2014 e, pra falar a verdade, eu só abri e coloquei uma vez no Xbox pra ver um episódio, só porque sim, porque eu comprei.
né? E nunca mais, tá lá. Nunca usei, nunca mexi mais naquele box, porque tinha na Netflix. Então, enfim, se qualquer dia me der a louca eu quiser ver inteiro de novo, pelo menos a edição 2014, que eles estavam distribuindo no DVD, eu consigo ver. Eu tenho um box desse também, foi presente da minha sogra, e da primeira vez que eu vi de fato de cabo a rabo mesmo, porque assim, eu não tinha TV a cabo quando era criança, adolescente, enfim, então eu vi Friends inteiro já depois de velho, assim, já com 20 e poucos anos, depois que eu ganhei esse box de DVDs. Então eu já vi essa versão do DVD, assim. Terei que parar pra dar uma olhada se eu percebo diferenças em relação ao que tá na Max, mas eu não duvido, cara, porque é isso, assim, a proporção é diferente, o tamanho de tela, essas coisas influenciam. Já vi algumas discussões a respeito disso em relação ao Netflix, assim, né? Como eles mexem, eu não sei os termos técnicos aqui, né? Então me perdoem essa parte mais da tecnicalidade, mas a imagem é diferente, o que aparece na tela, o tamanho da tela é diferente, então não é a mesma experiência de quem vê aquilo no cinema ou num DVD. E isso me faz lembrar que DVDs e aí Blu-rays também, não só eles tinham um espaço muito específico na própria economia de um filme, né? Tem aquele vídeo clássico do Matt Damon explicando, né, que quando você tinha DVDs você conseguia recuperar uma parte do investimento do filme e não dependia só de cinema e tal, então os DVDs tinham esse papel também, mas os DVDs tinham uma coisa que a gente não tem mais hoje, que são aqueles conteúdos extra. Você pode assistir um filme com um comentário do diretor e do ator principal, sei lá, eles tendo um diálogo sobre o filme enquanto o filme tá se desenrolando ali, então você vai sabendo de várias curiosidades e tal, ou então cenas de bastidores, ou então, tipo, às vezes tinham mini documentários sobre o filme, sobre aspectos específicos da pesquisa para um filme histórico, por exemplo. Isso tudo ficava nos extras do DVD. E a gente não tem mais isso, assim, né? Talvez a gente tenha para os raros filmes que ganham edições em Blu-ray hoje, porque não são todos, e talvez a gente tenha coisas que são feitas para YouTube, assim, né? Mas eu lembro que eram quase que produções, às vezes, a mais, assim. Você pegava, comprava o DVD e você, de fato, tinha aquele extra de um conteúdo diferente que adicionava ao filme. E hoje a gente não tem isso, saca? Então, perdendo-se o DVD e indo tudo pro streaming, a gente ganha em conveniência, toda essa coisa, mas tem esses pedaços que se perdem, né? Que faziam parte dessa experiência mais completa de assistir um filme. Seguindo aqui, Fábio de Jesus deixou um comentário na comunidade.tecnoblog.net. Vocês falaram sobre a bolha do vinil, mas tem uma bolha que também explodiu e encareceu bastante os valores. Os jogos retrô. Por volta de 2015 e 2016, explodiu uma moda de muitos canais no YouTube e lojas de game retrô, e eu consumia bastante esse conteúdo lembrando a minha infância e meu Super Nintendo. Até que em 2018 eu achei um Super Nintendo em um ótimo estado por R$150, vinha com o controle original e o jogo NBA Jam. Nossa, realizei meu sonho ali. Então comecei a comprar jogos. Na época, era possível adquirir um jogo retrô por algo entre R$30 e R$50, que é um valor razoável. Mesmo os jogos originais não passavam de R$100. Só que aí veio a pandemia. As pessoas ficaram em casa e a demanda por jogos retrô aumentou. O que aconteceu com os preços? Subiram, e foi um aumento enorme. Um Super Mario World original, que antes custava cerca de R$120, passou a ser vendido por pelo menos R$300 ou mais, e nem sempre em bom estado. Para mim, isso marcou o fim do sonho de colecionar. Nesse meio tempo, ainda consegui adquirir mais 8 jogos, todos retrô, antes de decidir migrar para o Everdrive. Infelizmente, colecionar cartuchos de jogos antigos se tornou um hobby muito caro, e minha condição financeira não permite mais. E só para completar, também consegui uma TV de tubo de 20 polegadas para jogar esses games da forma mais autêntica possível. Ainda tenho uma de 14 polegadas que quero passar para frente por falta de espaço em casa. No caso da TV de tubo, né, realmente precisa de espaço. Ótimo episódio, pessoal. Esses temas nostálgicos são meus favoritos no Tecnocast. Abraço. Então aguenta aí, Fábio, que você vai gostar desse episódio também. Pois é, cara. Realmente a parte de jogos retrô, repro, tem um nicho muito grande nisso, né? Tem convenções e tal. E realmente a galera parece querer não apenas jogar os jogos, mas isso que o Fábio falou aqui no final, né? Coisa de tentar ter a experiência, inclusive, no televisor, né, mais apropriado para aquela época do jogo e tal. E essa parte de jogos antigos, eu acho que tem uma solução que tem rolado mais recentemente, que é o aumento aí daqueles pequenos gadgetzinhos para emulação de jogos. Eu sei que tem muita pirataria nisso, pelo menos o que as empresas considerariam pirataria, porque esses jogos antigos nem sempre dá para conseguir comprá-los, né, corretamente, como você esperaria. Muitos são chineses, né, você compra em sites tipo Alibaba e afins, já vem com algumas centenas de jogos na memória. Parece muita propaganda desses joguinhos, desses... Não sei nem como chamam, né? Não sei se são... A expressão que vem na minha cabeça é minigame, mas obviamente não é minigame. Isso, ia falar isso, tipo um minigame, né? Tem a telinha ali e tal, tem vários jogos interessantes, assim. Então eu acho que
para a parte de emulação já tem muitas soluções, né? Não apenas de você baixar na internet, mas você ter ali os aparelhos que conseguem reproduzir. Talvez as empresas não gostem, imagino que uma Nintendo não fique nada feliz com isso, mas, enfim, as pessoas vão continuar baixando e tal, e nem sempre... O meu ponto pra galera dos jogos retrô, eu acho que esse caminho da emulação tem sido um caminho mais buscado e mais ao alcance atualmente. Muitas vezes é a única opção também, nesse caso. Exato. Enfim, comentários lidos. Vamos pra pauta? Vamos nessa. Nem só de sucessos vive uma grande empresa de tecnologia. Para cada produto que dá certo, tem outros tantos que ficaram pelo caminho. E aqui a gente está falando de um setor onde a concorrência é enorme. E aí tem aquela necessidade de encontrar sempre novas fontes de receita. Por isso é comum a gente ver as empresas atirando em várias direções, mesmo quando ela já tem um produto ou segmento que funciona. Quando você consegue um produto a mais que seja, isso já conta bastante na sua linha de receita. Só que nessa busca por novas fontes e mercados para explorar, as empresas acabam tomando decisões que às vezes são um pouco esquisitas, né? Questionáveis até. E o resultado são produtos que, de tão estranhos, acabam completamente esquecidos. Por exemplo, a Microsoft já tentou lançar o seu próprio iPod, vocês devem se lembrar do Zune, né? Para competir com a Apple, e até o seu próprio serviço de streaming de música. Ela também tentou entrar ali naqueles serviços de streaming como a Twitch da Amazon. Tentou lançar a sua versão e esse daí eu acho que é o que menos pessoas lembram, né, Josué? Pois é, quando a gente tava conversando, né, quando eu te falei isso, lembra que a Microsoft tentou ter tipo uma Twitch própria? Você olhou pra minha cara como se você não soubesse o que eu tava falando. Eu tava inventando uma história ali, tá ligado? Fake news. Outra que parece fake news, o Facebook já tentou se meter no mercado de celulares. Inclusive lançamos um videozinho no Instagram do Tecnoblog recentemente. O Facebook também tentou ter séries originais tipo Netflix. Então hoje, assim, quase ninguém lembra que essas coisas existiram, mas elas existiram, nós não estamos inventando. O interessante de todos esses casos, né, e de outros exemplos que a gente vai citar também, é que a gente fica imaginando o que teria acontecido se esses produtos tivessem dado certo, né? Como é que o mercado teria reagido, se modificado, né? Como é que as hierarquias teriam se transformado, né? Porque é justamente isso, a gente vê o mercado como está hoje, você não imagina um concorrente para a Twitch, você não imagina um concorrente para o Netflix, mas essas grandes empresas já tentaram, já teve gente grande de porte de Big Tech tentando desafiar essas empresas não conseguiram. Também é curioso pra gente observar e tentar entender por que não deu certo, né? Às vezes é claro por que não deu certo, o produto era muito estranho, não fazia sentido, mas nem sempre esses motivos ficam tão cristalinos pra gente entender, né? Também porque a gente costuma olhar para essas grandes empresas e sabendo que elas têm grandes profissionais, pessoas que são muito boas nos seus segmentos, enfim, imaginar que, putz, não é possível que sejam capazes de errar tanto. E vendo alguns dos exemplos, a gente vê que não, assim, são realmente capazes de errar muito. E a gente fica se perguntando, caramba, qual que será que foi o problema, né? Como é que não perceberam que isso não era uma boa ideia? Mas muitas vezes eles não percebem que não é uma boa ideia. E quase sempre o que a gente vê é que as empresas tentam fazer alguma coisa que tá seguindo algum hype ali do mercado, é algum setor que ela não explorou ainda e um competidor já tá explorando e tá indo bem, né? E meio que sai um pouco da sua zona de conforto e acaba não dando certo. Talvez a empresa não entende bem o setor que ela está tentando investir, ou, enfim, o público-alvo acaba não sendo atingido por algum motivo. Então a gente tem vários exemplos de empresas de software, aqui citando um dos casos, empresa que faz redes sociais, sistema operacional, e ela tenta lançar um hardware, por exemplo. É o caso aqui do Facebook Phone, que foi lançado em 2013. O Facebook Phone, para quem não se lembra, foi um aparelho que o Facebook fez em parceria com a HTC. Era um smartphone intermediário que rodava Android e a ideia era tentar cortar o middleman ali, né? Assim como a gente já falou várias vezes que o Google conseguiu ter essa relação direta com o usuário a partir do Android, a pessoa vai lá, usa o Chrome e já está no buscador do Google, o Facebook também precisava encurtar essa distância, né? De ter que instalar um aplicativo, de não controlar a plataforma, né? E a saída que ele tentou encontrar foi lançando um smartphone em parceria com uma fabricante, HTC. Era uma espécie de launcher, chamava Facebook Home. Quando você tinha esse aparelho com esse launcher e os aplicativos do Facebook, o smartphone meio que girava tudo em torno do Facebook. Imagina o terror, né? O seu celular inteiro
inteiro. Imagina a galera hoje usando o iPhone, né, lá, FaceTime. Se fosse o Facebook Phone, a gente ia estar usando o Facebook Messenger pra se comunicar com as pessoas. Nossa. Imagina o terror, aquela coisa pesada, engessada e terrível que era, né? Então, acho que ia ser bem complicado. O Facebook Phone, assim, essa era uma das que eu não lembrava, né? Quando a gente estava conversando sobre essa pauta e tentando pensar ali os primeiros exemplos, eu tinha alguns em mente, que eu falei para o Belon e não lembrava. Ele soltou alguns também que eu não lembrava. E esse eu acho que nenhum dos nós dois lembrávamos. Mas o Riga, ele escreveu, alguns anos atrás, um texto de os maiores flops da tecnologia da década. Era algo assim. E tinha esse Facebook Phone lá, né? O nome original dele era HTC First. E, tipo, ele não recebeu bons reviews, assim, para começo de conversa. Não era um aparelho de última geração, era algo bem intermediário ali e tal, então já não tinha nenhum grande motivo para você comprar esse aparelho. O diferencial seria justamente aquilo que, pelo que a gente está pensando aqui, tornaria o aparelho insuportável, que é pega o Facebook, que é uma rede social, e transforma ele num smartphone inteiro, né? Então, tipo, é uma ideia que realmente só faz sentido se você tá justamente nesse lugar da empresa, né? Pensando nessa estratégia de, tipo, como é que eu faço para ter um caminho mais rápido, mais imediato para os meus usuários, que eu não precise depender de um navegador, que eu não precise depender de uma loja de aplicativos. Como é que eu faço para o usuário estar na minha mão, ou eu estar na mão do usuário? No sentido estratégico, faz sentido a empresa pensar isso, só que quando você traduz isso para uma rede social, virar uma experiência inteira de smartphone, obviamente não faz sentido, obviamente é uma ideia ruim, mas, enfim, executivos em algum momento acharam que valia a pena tentar, e acho que foi esquecido por uma razão. Naquela época o Facebook era bem usado, ainda o Instagram estava começando a ter um hype em torno dele, né? Quer dizer, já era bem popular, mas não é igual hoje que molda toda a sociedade. O Facebook ainda era a rede social principal dos jovens, então eu acho que eles quiseram aproveitar esse hype e falar, vamos criar aqui encurtar esse caminho a partir daqui. Tem também um outro detalhe, que na época era muito comum a gente instalar launcher nos Androids. Os Androids não tinham uma interface super avançada, não tinham, enfim, você não conseguia, sei lá qual termo que eu uso aqui pra não receber hate da galera, né? Eu ia falar customizar, mas era uma coisa básica, né, o Android. Só que se você ia pra Samsung, tinha aquela interface horrível, que era TouchWiz, né, se eu não tô enganado, e Motorola com Moto Blur. Então, era normal a galera pegar e instalar launchers pra ter uma interface mais leve, né, e conseguir utilizar melhor o aparelho, tal, customizar melhor o aparelho. Então, acho que eles foram meio que nessa onda aí de, lançar um sistema operacional, acho que vai ser too much, né, já estamos muito atrasados pra fazer isso em 2013. E aí o caminho foi entrar na onda dos launchers, tentar ser encurtar esse espaço através da modificação da interface do Android. Agora, um detalhe curioso com relação ao Facebook Phone, não é nem o produto em si, na minha opinião, mas a empresa que estava por trás dele, que é a HTC, porque aqui a gente está falando de produtos e serviços que caíram no esquecimento de alguma forma, mas o caso da HTC é emblemático porque é a própria marca que caiu no esquecimento. Ela era uma gigante de celulares, né? Inclusive, ela atuou um tempo aqui no Brasil, cheguei aí em eventos de lançamento de celulares dela aqui no Brasil, e hoje ela até existe, ainda produz celulares, mas assim, ela é uma fração do que ela era nessa época que o Facebook Phone foi lançado, né? Hoje ela tem acho que um ou outro celular, foca em dispositivos de realidade aumentada ou realidade virtual, mas assim, quase ninguém lembra dela, pelo menos não com aquele ar de inovação que ela transmitia, né? Hoje eu acho que se eles tivessem mantido a estratégia de ser uma marca forte em celulares, eles estariam aí brigando talvez não com a Samsung, mas talvez ali enfrentando a Motorola, enfrentando talvez até as marcas chinesas, né? Pelo menos ali no mercado asiático. Ainda nessa pegada de smartphones esquisitos, a gente teve 3 anos antes um lançamento que eu acho que surpreende mais do que o Facebook Phone. Foi uma dupla de aparelhos da Microsoft. Eram os aparelhos King, né? Então tinha o King One e o King 2. Estávamos conversando aqui na prévia, inclusive, que a definição do Alecrim é que a Microsoft tentou lançar um BlackBerry em 2010, né, Alecrim? Um BlackBerry
BlackBerry descolado, cool, né? Alguma coisa assim com um ar mais jovial, talvez. Só que assim, se a ideia era lançar algo jovial, a ironia dessa história é que foi algo lançado tarde, né? Então de jovial não tinha nada, porque... Virou aquele meme, how do you do, fellow kids? Aquele meme do cara com skate, velhão. É bem isso, porque assim, tecnicamente, eu até achava o produto interessante. Ele tinha ali uns atributos legais. Eu, nessa época, ainda era um pouquinho fã de smartphone com teclado, né? Porque o meu primeiro smartphone foi o Nokia E71, que tinha um tecladinho embaixo, né? Nos moldes do BlackBerry. E ele, na época, era um excelente aparelho. Mas assim, já era uma época, em 2010, já era uma época que o iPhone já estava ali meio que revolucionando o mercado de telefonia móvel, já estava também criando essa coisa de que o teclado é dispensável, então você trabalha só com uma tela integral na frente, e aí de repente a Microsoft apresenta esse produto como algo inovador, mas utilizando uma ideia que já estava caindo em desuso, né? Então assim, foi algo que, sei lá, se ela tivesse lançado essa linha em 2007, talvez, 2008, no mais tardar, talvez teria chance de ter algum destaque maior no mercado, mas foi um produto assim totalmente fora do time, sabe? Foi algo assim que parece que alguém falou, olha, faz esse produto, aí deram um prazo, esse prazo não foi cumprido, aí passaram um prazo novo, aí esse prazo também não foi respeitado, até que alguém lançou, mas para cumprir o dever, sabe? Porque chegou num momento tarde, assim, e é uma pena, né? Porque se tivesse tido algum sucesso, eu penso que até a história do próprio Windows Phone, né, poderia ter sido diferente, né, porque de repente daria um pouco mais de gás para a Microsoft no mercado de telefonia móvel. Então, olhando aqui para eles, um é daquele que abre meio que de lado, então o teclado ocupa uma parcela maior do aparelho, e o outro é aquele mais tradicionalzinho mesmo, que lembra de fato ali um BlackBerry, né. E de fato eles são bonitinhos, eles parecem legaisinhos de usar. Você olha para eles, você tem ali uma curiosidade, mas o que eu fico pensando é se naquele momento, sei lá, de acordo com as pesquisas que eles fizeram, enfim, análise de mercado que eles fizeram, não havia ainda, tipo, uma ideia de, beleza, o iPhone tá aí, a Apple apresentou uma coisa nova que as pessoas se interessam, mas não sei se havia, de repente, uma noção de que esse ainda não era o produto determinante para dizer como as pessoas iam usar celulares no futuro, saca? A ponto de eles pensarem, tipo, talvez não seja determinante ainda. Se a gente lançar alguma coisa que, sei lá, relembra ao menos a experiência dos tecladinhos, de BlackBerrys, que, enfim, antes do iPhone, o BlackBerry era o sinônimo de celular, de smartphone, enfim, talvez a gente não consiga pegar alguma coisa antes que eles dominem tudo e a gente consegue fazer uma competição aí, tipo, de um lado smartphones tipo Apple, sem o teclado, e de outro a Microsoft pegando uma tradição que era muito forte, mas que estava a caminho de ir embora. Mas talvez não tivesse claro que estava a caminho de ir embora naquele momento. É a única justificativa que eu consigo pensar. Talvez eu esteja superestimando aqui as análises da Microsoft, mas assim, é a única coisa que me passa pela cabeça, sabe? De imaginar por que lançar um produto com aquela proposta naquele momento. Eu acho que talvez eles já tivessem a noção do que seria o futuro, mas não imaginavam a velocidade com que isso ia acontecer. É isso que eu penso, porque antes do iPhone começar a ditar, né, o que era a próxima coisa, os celulares eram muito diferentões, e cada empresa lançava um negócio diferente, assim, e cada versão era uma, e a inovação era diferente, assim, o tempo disso, né, não tinha essa questão do tipo, todos os celulares serão iguais, tal marca que tá seguindo aqui. Então eu acho que eles estavam ainda nessa vibe do tipo, qual vai ser o próximo, a próxima bugiganga que será lançada no mercado e as pessoas vão comprar, e aí eles pegaram, provavelmente foi um resquício de algum projeto que eles já estavam pensando antes, e vamos lançar. E aí depois sim, né, provavelmente até em paralelo já estava começando a pesquisar a questão do Windows Phone e aí o veio... Windows Phone na época. Já tinha, né? Já tinha. 2010, isso. Já tinha. Verdade. Então, assim, eu acho que já... Que assim, era realmente um resquício de alguma coisa que eles ainda tinham para aquele mercado mais farofeiro, que era o mercado de celulares antigamente. Não era um mercado sólido, né? Tipo, era uma farofa e as pessoas comuns experimentavam muito os modelos diferentes. Não tinha isso. Tipo, você comprava, você ia numa loja, assim, de eletrônicos,
econômicos. E tinha vários modelos de tamanhos e, enfim, eles eram muito diferentes entre si. E as pessoas arriscavam, tipo, vou comprar esse celular aqui, doido, que não sei nem de que marca é direito, mas vou experimentar. Tinha isso, né? E hoje em dia não tem. O Galaxy S tinha sido lançado um mês antes, em março de 2010, e o Kim em abril de 2010. Então era bem isso, as empresas estavam tentando, né, pô, o iPhone deu certo, né, então a gente precisa estar nesse barco também. O Kim, a Microsoft deu uma declaração até, porque como já existia o Windows Phone, já era o Windows Phone 7, inclusive, já era uma versão mais nova, a Microsoft estava... as pessoas estavam tentando entender qual é o papel do Kim, ele roda o Windows Phone também, né, onde ele se encaixa. E aí eles deram uma declaração, tá até no post aqui de lançamento, onde eles falavam que o Kim não roda o Windows Phone 7 e eles seriam focados na geração socialmente conectada. Eles seriam aperfeiçoados para a geração socialmente conectada, entre aspas. Ou seja, ele era BlackBerry no visual. O foco do produto eram os shoppings de 2010, não eram os executivos. Então, tudo errado mesmo. Tipo, vou lançar produto para jovens com uma aparência, uma proposta de uma geração já anterior. Então, parabéns. Naquela época tinha aquele aparelho famoso que era Sidekick. Qual que era que ele girava assim e aí tinha o tecladinho? Aqui no Brasil não fez tanto sucesso, mas lá nos Estados Unidos, acho que até Gossip Girl usou esse aparelho de base no começo da série. Aqui. Parece um minigame. Isso, porque era super avançado, tipo, pra você ficar teclando com os seus amigos. Então, acho que eles meio que foram nessa visão de que o futuro é isso aí. Só que isso 3 anos depois do iPhone, já é, né, esquisitinho. E a Amazon também é outra que arriscou lançar um smartphone em 2014 com o Amazon Fire Phone. Tinha bastante expectativa em torno dele, tinham vários rumores sobre a Amazon lançando um smartphone e, de fato, ela trouxe, era um smartphone com Android bastante modificado, então era uma interface bem cara de Amazon mesmo, não é o forte da Amazon, inclusive até hoje, 2024, interfaces, né, entre em Amazon.com, dá pra ver, mas eles traziam ali loja de aplicativos da própria Amazon, né, então toda aquela experiência eles queriam também ter toda a sua plataforma customizada. E claro que tinha um botão também direcionado para as pessoas comprarem coisas na Amazon. Então, né, esse é o objetivo da Amazon no final das contas. Só que é um aparelho que custava o mesmo que um iPhone, comparando-se com um aparelho que o iPhone já estava indo para a 8ª geração em 2014. Então, estranho, né? Você já entrar no mercado com um aparelho novo, fazendo modificação do Android e nada de inovador ali e cobrar o mesmo preço com o iPhone também. Eu lembro que a Amazon até tentou reduzir o preço dele, acho que reduziu em coisa de $150, mas aí já parecia um esforço para desovar o estoque, né? Porque assim, já estava claro que o negócio não ia vingar. Era algo que, olhando para quem estava de fora, parecia ser algo que, assim, eles lançaram na pegada do White Collar, né? Porque, assim, eles estavam, né, a Amazon, com todo aquele poder que eles tinham, aliás, que ainda tem, né, de conseguir direcionar alguns pontos do mercado, acho que eles tentaram também fazer algo com o celular. Só que, assim, nos bastidores, a gente, para quem se informou a respeito na época, sabe que a coisa foi meio tensa, né? Depois que esse aparelho fracassou, eles tiveram ali equipes que foram desfeitas, acho que rolaram umas demissões também, foi um negócio meio punk, né? Até porque eu acho que meio que entrou em conflito, esse fracasso meio que entrou em conflito com aquela lógica do Jeff Bezos, o fundador da Amazon, de ser perfeccionista, não diria perfeccionista, mas de ser menos tolerante a erros, sabe? E esse, para uma companhia do porte da Amazon, foi um erro monumental. Mas o engraçado é que a Amazon ainda lança tablet, né? Eu não sei se os tablets da Amazon são bons, vamos colocar aqui razoáveis, eles continuam lançando. Sabe, não é de se pensar que você conseguiria fazer uma experiência pelo menos razoável, assim, mas pelo visto não foi o caso mesmo. O que me parece é que esse Fire Phone sofreu do mesmo problema do Facebook Phone, no sentido de que o propósito dele era Amazon. Qual que é o diferencial desse aparelho? Amazon. Ele tinha lá o recurso de você reconhecer código de barras e tal, te levava para comprar direto na Amazon, etc. Então, beleza. Isso aqui é um celular que a gente está lançando para ter um acesso mais direto aos nossos clientes. Nesse caso, ainda são usuários. São pessoas que vão querer comprar na nossa loja. Enquanto que um tablet, tudo bem, você tem um tablet ali, você tem aplicativos, tem coisas que você pode fazer, né? Tem outros serviços que você pode juntar num tablet. Então, acho que pro celular não tiveram essa visão de que, bem, isso aqui precisa ser um celular, precisa, né, resolver coisas, resolver problemas, né? E se tiver
algo de diferente que leve os clientes da Amazon à Amazon mais rapidamente, ótimo. Mas aparentemente eles não conseguiram resolver a parte da utilidade do aparelho para além das compras na Amazon. E aí, né, tipo, comprar na Amazon você pode fazer de qualquer lugar, não precisa de um celular da Amazon que custa o mesmo que um iPhone, né? E com a interface toda Amazon, aquela coisa que, cara, não é uma coisa que eu quero interagir no dia a dia, sabe? Quero uma interface que é mais pensada pro usuário mesmo. Olha, eu acho que tanto no caso da Amazon quanto no Facebook, né? No Facebook com relação ao Facebook Phone e a Amazon com relação ao Amazon Fire Phone. Se as duas empresas tinham a intenção de lançar esses aparelhos com a expectativa de atrair usuários para eles, porque esses aparelhos tinham um vínculo forte com as marcas, tanto com o Facebook quanto com a Amazon, eu acho que eles erraram com base em um princípio que eu vejo já vi vários executivos falando, que é a questão da fidelidade de marca, né? Você não deve contar muito com isso, de que porque o cara tá usando a sua marca, porque ele volta sempre na sua loja, ou no seu serviço, ou compra versões novas do seu produto, que ele vai fazer isso para sempre. Porque o consumidor, ele talvez isso varie um pouco de cultura, mas em linhas gerais o consumidor tem essa coisa de não ser muito fiel à marca, a não ser quando ele percebe ele tem uma percepção de valor. Você não pode confiar só no seu taco, você tem que perceber o que tá acontecendo no mercado, porque essa coisa de fidelidade de marca é uma faca de dois gumes. Tanto que se você tem um produto que ele tem como principal atrativo a sua marca e esse produto fracassa, você pode acabar sujando a sua marca também, a imagem que sua marca tem no mercado. Então, eu acho que foram lições que tanto o pessoal da Amazon quanto da Facebook aprenderam a duras penas, né? Com, digamos, algum nível de trauma depois disso. Mas falando de marca, né? E a marca ser o motivo do aparelho, do dispositivo, teve também o Twitter Peak, que, assim, aqui nessa bancada, pessoas ficaram confusas quando eu falei, confundindo com o TweetPic, que era um negócio de fotos, mas o Twitter Peak, ele era um dispositivozinho, era um gadgetzinho com um tecladinho bem bonitinho, de uma empresa chamada Peak. Eles tinham lançado um gadgetzinho que só lançava e-mail no ano anterior, 2008, e em 2009 lançaram um Twitter Peak, que servia basicamente para você ver e fazer tweet. Por tudo que eu li sobre ele era péssimo, que era o único propósito dele, não era bom, porque era tudo direcional ali no teclado, os tweets não apareciam muito bem, não era uma experiência confortável para fazer a única coisa a qual ele se propunha. Mas eu acho que é um bom exemplo disso que o Alecrim tá falando, a empresa achando que as pessoas vão ser leais à própria empresa, a única coisa que a empresa faz. E aí, vejam só, ninguém lembrava disso, mas o Twitter, né, com essa parceria com essa empresa Peak, tentou lançar um dispositivo para as pessoas tweetarem, apesar disso já havia uma coisa chamada celular. Então, esse eu não lembro. Esse eu definitivamente não lembro. Tô vendo as fotos aqui. E o detalhe que gera confusão até é que o PIC não é PIC de foto, é PEC, né? Tipo de espiar. Exatamente. Twitter Peak. Então servia pra você entrar no Twitter. Que terror! Tipo, pique, de espiar o Twitter, pelo jeito. Nossa, eu tô vendo agora a foto disso. Era um aparelhinho verdinho, um verde água, pelo menos essa versão aqui das fotos, pra você ficar tweetando. Só. Era mais fácil twittar por SMS, que era uma coisa que a gente fazia na época. Ou pelo Google Talk, né, que você configurava a integração ali. Verdade! Sim. Agora, se tinha um aparelho que era bonitinho, a gente pode falar isso, vamos dar esse mérito. Era bonitinho, era legal. Eu fiz o hands-on dele 15 anos atrás, eu nem lembrava disso direito. Eu lembro que eu fui na sede da Microsoft, tinha um executivo da Microsoft que era ele que marcava os encontros de blogueiros. O Alecrim lembra, a gente já esteve lá, né, nos encontros com o Galileu, né, Alecrim? O nome dele? Eu não lembro o primeiro nome dele, ou se esse era o primeiro nome, mas era o Galileu. Eu não lembro. Nem sei pra onde ele foi. Ele foi pros Estados Unidos, depois trabalhar na Microsoft de lá e depois perdi contato. Mas na época da Microsoft ele sempre fazia essa ponte. E ele veio com um Zune HD, que já era a segunda versão, não sei se a segunda, Sim. mas já era uma versão evoluída ali do Zune. E cara, a construção era bem premium, assim, saca? A caixinha dele era muito bem construída, o aparelho era muito bonito. Não era legal que rodava aquela interface Metro, né? Aquela coisa que depois até virou o padrão do Windows Phone, de ter só as letras e você ir rolando as letras. Eu não achava tão intuitivo. Acabava que você tinha que ficar lendo mesmo o que estava ali. Geralmente você bate o olho no ícone e clica, né? Não fica lendo tudo na tela. Enfim, mas era um aparelho muito bonitinho. E o que acontece? O Zune HD, ele foi lançado em 2009. Numa época que
a gente já tinha o iPhone, o iPod já tinha sido um absurdo sucesso de vendas, o iPhone já vinha substituindo o iPod, porque não faz sentido você ter um iPhone e também ter um iPod. E aí a Microsoft estava investindo muito no Zune ainda, então meio que já não tinha mais time para concorrer, né? Acho que ela deveria ter lançado o Zune lá no começo da década de 2000 para competir com o iPod. Em 2009 para quase 2010, que você já estava com até outros celulares de outras marcas, você já conseguia plugar o fone de ouvido, ouvir bem. Isso desde a época do Sony Ericsson, aquela série Walkman da Sony, que também era bem bacana. Mas aqui já com sistema operacional decente, Android. Os feature phones estavam muito em alta aqui no terceiro mundo, né? No Brasil, em países onde a galera também não tinha muita condição de compra. Então LG com LG Vilt, Renoir, Samsung também tinha vários aparelhos desses feature phones. Enfim, então realmente já era uma época que não vai rolar, né? Gastar uma grana só pra ter um player de música e vídeo bonitão, assim, né? De alta qualidade. Eu acho que é uma situação parecida com o Microsoft King, né? Os dois celulares que a gente falou agora há pouco, porque o Zune tinha uma proposta interessante, era bem construído e tal, que nem você falou, mas de novo surgiu o problema do time, né? O negócio surgiu fora de sincronia com as tendências do mercado. É inevitável acabar sendo um produto que ficou só na memória, né? Sem contar que, assim, a Microsoft também não fez uma grande distribuição dele, né? A Microsoft tem esse problema com hardware, né? Que ela centraliza muito no mercado norte-americano, lança também algumas coisas em outros países, mas, de modo geral, quase tudo é focado no mercado dos Estados Unidos. Aí, cara, você acaba meio que... Eles acabam meio que criando uma cultura do tipo, vamos criar algo só pra dizer que a gente pode criar, né? Não com uma intenção comercial muito clara, ou pelo menos muito ousada, né? Eu acho que a intenção até que foi boa, mas o timing já não tinha como. Era meio que um se colar, colou, né? Coloca no mercado, é um aparelho legal e tal, mas já não faz sentido mais investir uma grana nesse aparelho nesse ano, sabe? 2009. O Galileu, inclusive, ele falou bastante ali que, não, aguarde, porque o Zune vai fazer parte de uma nova experiência que a Microsoft está implementando. Eu não posso dar muitos detalhes agora, mas a gente viu muita coisa lá na sede da Microsoft. Ele vai integrar com o Xbox, ele vai integrar com, enfim, várias coisas ali da Microsoft. Enfim, acho que muitas empresas tentaram um pouco disso também, né, de fazer integração entre smartphone e videogame, smartphone e outras coisas da casa. E no final a gente percebeu também que esse caminho não trouxe muito resultado, né? Era mais uma idealização de tudo se conectar, mas na prática o uso não era muito bom, não. Pelo que eu li das resenhas do Zune, o Zune parecia ser um aparelho bom, assim, ele funcionava porque ele se propunha, era um bom hardware, tinha uma experiência legal, mas é isso, o timing estranho. E soma-se a isso essa estratégia que o Mobilon tá falando, essa coisa de, não, vamos fazer aqui uma experiência de música envolvendo videogame, etc. E eles realmente tentaram fazer isso. Isso se traduz também, uma outra coisa que o Mobilon aludiu no começo do programa, de um serviço de streaming de música da Microsoft, que era o Groove, que depois mudou de nome, como, enfim, coisas da Microsoft mudam de nome frequentemente, como todos nós sabemos, mas aí passou a ser Xbox Music, eu acho, e aí eles também tentaram fazer essa integração no Xbox pra ficar uma coisa que converge ali e tal, mas de novo, tinha esse objetivo de criar uma experiência que se expandia a partir de aparelhos diferentes, envolvendo música, envolvendo vídeos, etc. Então acho que é também demonstrativo de uma certa época, não só da Microsoft, mas do mercado, assim, das pessoas tentando entender, ok, a gente tem esses produtos diferentes aqui, como é que será que eles podem dialogar, se é que eles podem, e aí muitas promessas feitas em torno disso, e o Zune acabou não conseguindo entregá-las, assim, acabou não conseguindo ir pra frente, as vendas nunca decolaram e tal. É até engraçado, eu encontrei artigos mais recentes sobre o Zune em blogs de tecnologia gringos, e num deles, não vou lembrar agora qual foi o blog exatamente, mas o jornalista, ele fez uma enquete com os leitores, porque os leitores iam decidir qual hardware antigo ele ia resenhar, sobre qual ele ia falar, e aí decidiram pelo Zune. Ele teve dificuldade de conseguir comprar um Zune, achar um Zune que ele pudesse comprar, sacou? Isso já tem alguns anos. Então acho que isso já fala bastante sobre como, enfim, a Microsoft não conseguiu fazer com que esse produto gerasse o interesse que o iPod tinha gerado vários anos atrás, e aí
quando a gente coloca os smartphones no bolo, a coisa realmente desanda. Fica um produto que, apesar de ter recebido bons reviews e aparentemente ter sido bom, carecia de um propósito na época que ele foi lançado, que é uma pena, porque seria interessante imaginar, é isso que eu fico pensando, né? Se, a Microsoft, imagina se o Zune dá certo em algum sentido, se estabelece ali como um player respeitável nesse meio, e se isso se firma junto com o serviço de streaming deles, que era o tal do Groove, e aí, hoje a gente tem Spotify, tem Deezer, tem Apple Music, mas, imagina se a gente tivesse também a Microsoft chegando com esses serviços, poderia se integrar bem aos vários serviços da Microsoft. Então, tinha um caminho que poderia ter sido interessante, né? Se a coisa tivesse sido bem explorada num timing adequado. Mas não foi, enfim, aí fica só esse esboço do que poderia ter sido. Saudades do que nunca vivemos. A Microsoft tem muitas. Naquela época, acho que o mercado estava num caminho de agregação, né? Então, para que eu vou andar com uma Cybershot, um iPod, um celular e não sei do que lá, se eu posso fazer tudo num smartphone, né? O timing já não favorecia nem o iPod. Até o iPod tentou se reinventar. A Apple investiu bastante nos iPods nanos e o Shuffle, que era menor ainda, não tinha nem tela, né? Ele lançou várias versões. Eu lembro que um deles era só um clipezinho, assim, pra você colocar na roupa, que era realmente pra galera que, tô saindo só pra correr, não vou levar nada, tentando ver se ainda existia algum nicho onde caberia manter o iPod. E não deu, né? O que a gente viu é que o iPod acabou. Eu acho que o smartphone deu a primeira pasada e o streaming enterrou de vez os players de música. Quem sabe se fosse hoje, em 2024, que a galera tá voltando a usar a Cybershot, né? Falamos no último episódio. Temos ouvintes que ainda usam o iPod, né? Que usam na academia e tal. Tem todo um movimento nesse sentido. Se você tem um Zune e usa o seu Zune regularmente, mande mensagem pra gente. A gente vai adorar saber. Agora sim, quando a gente tá falando de Microsoft lançar um Zune em 2010, a Amazon lançando o Fire Phone, Facebook com o Facebook Phone, beleza, né? São coisas que aconteceram, podem soar estranhas hoje, mas não é nada muito fora da curva, né? Beleza. Tentaram, né? São Big Techs, tentaram entrar também ali nos segmentos que estão dando certo, não conseguiram. Mas quando a gente vai pros anos 90 da Apple, aí sim acho que a gente tá explorando um território perigoso, saca? Porque, cara, quanta coisa rolou ali que depois a gente entende, né, por que a Apple estava quase falindo quando o Steve Jobs voltou. Por exemplo, em 1993, a Apple lançou o Power CD, que era um CD player da Apple. Consegue imaginar isso? A Apple lançando um Discman? E um troço bizarro, assim, duro que estamos num podcast, mas pesquisem aí no Google Apple Power CD pra vocês verem que coisa bizarra que era isso. Depois, em 94, a Apple lançou a série Quick Take, que era uma série de câmeras fotográficas. Então parece tipo uma Kodakzinha, assim, saca? Não tem nada de Apple, só além do logo, que era o logo colorido da Apple ainda, né? Aquele logo antigo. Uma parece aquelas Polaroids antigas, que eram aquelas câmeras compridinhas pra frente, né? E a outra, um modelo mais parecido com as câmeras tipo Kodakzinha da época. E aí, no ano seguinte, em 1995, olha a trinca aí, né? A Apple lançou o Apple Pippin. Você já deve ter ouvido falar esse nome, se não ouviu, era um videogame. Era um concorrente do PlayStation, talvez, nessa época aqui, só que da Apple. Olha, eu acho o exemplo do Pippin bem interessante, porque ele ilustra bem a fase confusa que a Apple viveu nessa época, né? Nessa coisa da década de 1990, quando eles estavam meio que atirando para todos os lados. Porque era uma época em que o Steve Jobs não estava na empresa, né? Só lembrando que ele saiu da Apple em 1985, saíram com ele, né, de certa forma, e ele só retornou em 97, quer dizer, foram 12 anos aí de intervalo. E durante esse período, a Apple ficou perdida, né? Tinha pressão dos investidores e tudo mais, então eles começaram a criar um monte de produtos. E um deles foi o Pippin, né? Que é que nem o Mobilon já adiantou, era um console de games. Ele foi criado em parceria com a Bandai. Só pra complementar, ele era mais do que um videogame, ele era parte integrante do ambiente audiovisual, estéreo e televisivo do consumidor. Ou seja... Dá pra ver o executivo falando isso na apresentação pros investidores, tá ligado? Cara de terno assim, não, porque isso aqui é uma plataforma multimídia, anos 90, o vagabundo deve ter achado isso incrível, né?
Eu tô até confuso, parece que é um buraco de fita de vídeo ali no meio. Parece um buraco pra VHS, assim, tipo, cara, que cartuchos são esses que era pra inserir nesse videogame, gente? Que negócio é esse? Mas é como o Alecrim falou, era uma plataforma aberta que foi licenciada para empresas terceirizadas como a Bandai. Pois é, porque nessa época a Apple tinha intenção, talvez uma intenção não muito visível, mas assim, digamos que em fase experimental, de licenciar o sistema operacional do Mac para outras empresas, seguindo um modelo de negócio parecido com o da Microsoft. Então, com a Bandai, eles meio que fizeram um experimento. Só que assim, foi um negócio terrível. O Pippin até tinha um hardware interessante para a época, né? Por exemplo, ele tinha um chip IBM PowerPC ou PowerPC de 66 MHz, que era um avanço considerável para aquela época. Mas aí ele enfrentou vários problemas, né? Como a baixa quantidade de jogos. Eu acho que se ele recebeu 25 jogos, foi muito, né? Foi uma coisa... Enfim, ele era um produto que não tinha um objetivo muito claro, e a gente tinha que lembrar que você pega a década de 1990, tinha Nintendo com muita força, tinha Sega, quer dizer, os nomes asiáticos estavam em alta, era bem difícil disputar mercado com essas empresas. E aí, o que aconteceu? Por que eu acho o Pippin interessante? Porque ele foi, esse videogame, né, esse console, foi anunciado no final de 94 e descontinuado em 97. E 97 foi o ano que o Steve Jobs voltou para a Apple. E uma das primeiras decisões que o Jobs tomou nesse retorno foi promover uma limpeza no leque de produtos da Apple, para fazer a companhia se focar em poucos, mas bons dispositivos, né? Ou seja, fazer a Apple se focar naquilo que era bom. E com isso, o Pippin deu adeus ao mundo, né? Foi assim, ele recebeu, eu acho que até, eu consigo imaginar o Steve, não tô dizendo que isso ia acontecer, mas eu consigo imaginar o Steve Jobs pegando um console e tacando ele na parede, sabe? Que era um produto horrível. E ele tinha aquele temperamento dele, né? Pessoalmente quebrar todos que foram reproduzidos. Ele próprio foi pessoalmente na fábrica. E ele tinha esse temperamento meio agressivo, né? De ser um cara que assim, não engolia sapo, né? Ele já voltou pra Apple sabendo que essa era a missão dele, né? Fazer a Apple voltar aos eixos. E voltar aos eixos significava realinhar toda a linha de produtos da Apple. E aí, cara, o Pippin rodou, mas rodou bonito, né? Hoje quem tem um deles, assim, é só pra lembrar... Museu. É só museu, né? Só pra lembrar uma fase, assim, da Apple, porque ninguém lembra desse produto com saudosismo, sabe? Ah, eu adorava jogar nele, alguma coisa. Ninguém lembra disso. Menos de 100 mil foram fabricados, então... Nossa. Fabricados. Produzidos, então... Mas tem um mais bizarro que eu jogaria na parede com mais gosto, que foi o TV Apple Macintosh. Meu Deus. Era um computador preto, gigante, alto, que vinha com um controle remoto. Eu tô tentando entender se tinha um buraco pra fita também, porque tem um buraco grande embaixo. Mas era isso, basicamente era isso. Era um Macintosh e aí era também uma TV. Eles tentaram juntar as duas coisas num aparelho só e virou essa geringonça maravilhosa aqui. Geringonça Horrível, é a palavra, cara. É um negócio... assim, a palavra trambolho no dicionário vai ter uma foto desse negócio do lado, cara. É um negócio muito grande, muito espaço, cara. Aí tem o... imagina que você tem um monitor de computador e aí parece que encaixaram alguma outra coisa embaixo que eu acho que é pra colocar, não sei se sei lá... Não é espaço de VHS isso, é alguma outra coisa que parece que é uma entrada de alguma coisa. Aí parece que tem dois aparelhos diferentes encaixados embaixo de um monitor. Saca? Então, em termos de design... Caixinha de som. É horrível. Embutido. E aquele monitor de 14 polegadas CRT, gigante, mais o controle remoto, então... esse aqui é pior, apenas 10 mil Macintosh TVs foram produzidos. Cara, era a tentativa de fazer, assim, qualquer coisa. A gente tava comentando sobre isso antes da gravação também, né? Que, assim, a Apple é uma empresa de produto para consumidor, né? Quando a gente olha a Microsoft, por exemplo, a Microsoft é forte com sistema operacional, né? Com software. Facebook é forte com rede social. Então, eles não são fortes com gadgets que vão ser vendidos para usuários finais. Mas a Apple é. Então, de alguma forma, isso ainda está dentro da proposta, da ideia geral da empresa. Vamos fazer dispositivos que as pessoas vão comprar. Mas, meu Deus, cara, se vocês fizerem 30 mil dispositivos diferentes para 30 mil segmentos diferentes, vocês vão conseguir, né, um número muito grande de erros, assim. Eu acho que essa década de 90 aí, antes da volta do Jobs, assim, eu acho que ninguém lá deve lembrar com boas lembranças desse momento.
Agora, tem uma coisa que eu queria destacar com relação à Apple, que assim, a gente está falando de produtos esquecidos e geralmente a gente associa produtos esquecidos com produtos que fracassaram, mas tem uma exceção na Apple que é a linha Xserve, que era uma linha, que nem o nome diz, de servidores. Essa linha, ela surgiu ali no comecinho dos anos 2000, se não me engano em 2002, era uma linha de servidores do tipo hack, sabe, com formato horizontal. Ela não tinha aquele visual requintado que a Apple coloca nos produtos, né, ela poderia se passar facilmente como uma linha da Dell, da Lenovo, mas assim, o mais interessante estava no interior, né, eles eram máquinas bem poderosas. Por exemplo, eu lembro que em 2006 a Apple lançou uma geração da linha Xserve que tinha como opção chips quad-core Intel Xeon, né, Xeon, com até 32 GB de RAM. Isso hoje pode parecer trivial, né, tem PC Gamer que tem 32 GB de RAM, mas assim, na época era uma coisa bastante avançada. E isso era legal porque, assim, a Apple, nessa época, fornecia essa linha para várias aplicações que hoje a gente roda muito nas nuvens, mas naquela época era muito comum você rodar em redes internas, né? Por exemplo, servidores de impressão, servidores de banco de dados, servidores para compartilhamento de arquivos, hospedagem internas de sites, né, em intranets e assim por diante. Essa linha foi interessante para mim especificamente porque eu tive contato com ela na faculdade. Era uma coisa muito bem construída, sabe? Naqueles moldes da Apple, sabe? De ter o software bem integrado com hardware e tal. Só que aí, quando chegou em 2010, descontinuaram a linha, né? Aí todo mundo, nossa, mas o que aconteceu e tal? Na verdade, os motivos nunca ficaram claros, porque assim, não era uma linha muito popular, mas também não dá para dizer que era um fracasso. E aí, o discurso que é mais aceito, que não é um discurso oficial, são analistas de mercados que levantaram essas hipóteses, é a de que a Apple tenha feito uma previsão do que iria acontecer nos anos seguintes, porque a linha Xserve foi desativada, né, foi descontinuada em 2010, quando começaram a ter essa onda de aplicações baseadas nas nuvens. Então eles falaram, olha, a gente vai perder mercado, porque desenvolver servidor é caro e ao mesmo tempo a gente vai ter uma diminuição das vendas. Então vamos focar em aparelhos que acessam as nuvens, sabe? Então, em vez de ser um aparelho que fornece a nuvem, aparelhos que acessam a aplicação, que aí são os iPhones, iPads e assim por diante. E no final das contas, assim, a linha saiu de linha. Não fez tanta falta, assim, porque ela era cara. Eu lembro uma vez de um executivo, não sei aonde, falando que com um Xserve você comprava 2 ou 3 servidores baseados em Linux ou no Windows Server. Mas, assim, eu sei que ela deixou alguns órfãos, né, porque ela funcionava bem. Era aquela coisa da Apple, sabe, de ser consistente, né, então, assim... Eu sei que teve gente que entendeu que não fazia muito sentido pra Apple manter a linha, mas que ela deixou saudade de algumas pessoas, ela deixou. Hoje em dia tem gente que faz ainda servidor da Apple usando o Mac Mini, com M1. Então... Pois é. O pessoal dá um jeito aí. Algumas semanas eu tava no Threads e eu vi a postagem de alguém, não vou me recordar a pessoa, mas a pessoa tava falando de uma série chamada Sorry for Your Loss. E era uma série que eu tinha ouvido falar, assim, sabe aquela coisa que tá por trás ali na memória? Você reconhece o título da série, tinha lá o cartaz que ele colocou lá a imagem, eu reconheci. Era uma série com a Elizabeth Olsen, que é a Feiticeira Escarlate da Marvel. Eu falei... Eu lembro dessa série, o que aconteceu com ela? E aí, lendo o post do cara, era um post em que ele tava, de fato, relembrando uma coisa que eu não me lembrava naquele momento, que é... O Facebook já criou séries originais. O Facebook, em dado momento... O Facebook em dado momento tentou essa coisa de ser um produtor de conteúdo audiovisual. A gente até soltou um vídeo no Instagram do TB sobre isso, sobre essa coisa de streamings esquecidos. Não era exatamente um serviço de streaming, não era exatamente uma Netflix, mas era algo que certamente tinha a ambição de tomar o tempo do espectador tal e qual uma Netflix, tal e qual qualquer outro player no mercado de streaming. E era o Facebook Watch. Ele foi lançado ali em 2018. Ele era uma aba de vídeos dentro do Facebook e lá tinha várias produções originais, assim. Tinha cobertura esportiva, tinha programa de receita, tinha reality show, que é o mais barato de produzir, e tinham séries originais de ficção. Essa série que eu comentei, o Sorry for Your Loss, a atriz chegou a ser indicada, tipo, a melhor atriz no Critics' Choice Award. Então, assim, foi uma série que recebeu boas críticas, assim, tipo, foi uma série respeitada e foi feita pelo Facebook. E eu tinha deletado isso completamente da minha cabeça
mas em algum momento o Facebook tentou alguma coisa parecida com Netflix, de um jeito bem Facebook, que tipo, não tinha um aplicativo à parte inicialmente, não tinha um aplicativo de TV, mas existiu ali, eles tentaram jogar esse jogo. Foi aquela coisa meio parecida com o YouTube também, né? Tentando lançar séries originais e... Eu lembro que até tinha uma coisa interessante ali, que era uma com o Robert Downey Jr. sobre inteligência artificial. E eu comecei a assistir, logo que eu assinei o YouTube Premium, eu comecei a assistir essa série. Eu não sei, minha cabeça não conseguia associar, tipo, entrar no YouTube pra ver série original, saca? Até porque naquela época eles foram atrás de fechar muita série também com youtuber mesmo, né? Vamos lançar uma série do Whindersson Nunes, mas original só pra quem tá assinando. Então, eu não sei, a cabeça meio que não associou muito o YouTube como uma fonte de entretenimento, desse tipo de entretenimento. Pra mim também eu tenho a mesma impressão, tanto é que Cobra Kai foi lançado originalmente lá, mas pra mim sempre foi da Netflix, sabe? Pois é, Eu tenho que forçar a mente pra lembrar que surgiu lá. Mas eu acho que ainda tá disponível. Eu tô vendo aqui, o facebook.com/watch ainda existe, né? A aba. E tá lá, Sorry for Your Loss também, porque tem umas abas. Aí, a página principal é tipo Reels, né? Tipo, vários Reels. Exatamente. É o conteúdo do usuário. Aí tem programas. Aí embaixo de programas, lá embaixo, tem conteúdos originais Facebook. Aí, tipo, tem Sorry for Your Loss e outras séries. Tô dando uma olhada aqui. Mas, nossa, é muito escondido. Tanto que, tipo... Cadê? Bizarro. Eu tô programas, explorar, o que é? Vai em facebook.com/watch. Aí tem uns botõezinhos, aí vai em programas. Tô em programas aqui, aí eu rolo a tela, só tem um monte de arte, tipo... conteúdo original, que parece são podcasts. Conteúdo original, tipo, parecem capa de podcasts. Parece, mas tem as séries. Nossa, gente. É só, tipo, um monte de capa escrita, não tem... né, uma foto, assim, uma capa, tipo, como se fosse um filme. Então, tem depois. Porque eu não sei onde você tá exatamente, mas eu cheguei nessa aba, só que eu tive que clicar em muitos lugares. Tá escondido, tá enterrado. Tinha um que fez muito sucesso durante algum tempo, era um talk show que era com... esqueci o nome dela agora, mas é a esposa do Will Smith e a filha deles, a Willow. Durou bastante tempo, era Red Table Talk. Teve várias temporadas, esse foi o que durou mais, assim. Mas a parte de séries originais, eles desistiram rápido, assim. Acho que em 2020 eles já pararam e aí focaram só nas... que eles chamam de unscripted, né? Que é conteúdo de reality show, ou então programas mesmo, né? De entrevistas e tal, que são coisas mais baratas de fazer, né? Você não investe tanto. E é menos risco. Então eles focaram nisso e aí depois eles pararam completamente. E agora se você entra em facebook.com/watch, parece um monte de reels, né? Tipo, aí você tem que ficar vasculhando pra você lembrar, caraca, o Facebook tem essas coisas originais aqui e tal. E tô olhando aqui, tem algumas outras séries de ficção. Tem uma com a Juliette Lewis, tem uma série com o Shaquille O'Neal. Que bizarrice, tá ligado? Mas o estranho é que, tipo assim, você entra na série e parece que você tá navegando no Facebook. Parece que você tá numa timeline do Facebook, vendo vídeo, com a galera comentando do lado, e tipo, não é o tipo de experiência que eu quero pra ver série, né? Tipo, tem uma cara de rede social só. Mas então, isso que eu acho curioso, porque assim, você falou que você não associa, você e o Alecrim falaram que não associam entrar no YouTube pra ver programação original. Eu consigo até associar o YouTube, pra mim faz algum sentido. Pô, é um site de compartilhamento de vídeo, maior do mundo. Pô, tem um Google por trás. Se tem alguém aí desse meio que poderia fazer, às vezes, de um serviço de streaming, é o YouTube, porque tá no mesmo universo ali de vídeo. O Facebook eu não associo a nada parecido com isso, saca? Tipo, e olhando aqui pra plataforma deles, assim, não sei se era assim naquela época, mas do jeito que tá agora, a impressão que dá é que eles querem que seja apagado da existência, que ninguém lembre que isso aqui existe mesmo. Tem uma história em torno de por que o Facebook parou de fazer séries originais, que apareceu no contexto de um desses muitos processos no qual o Facebook é envolvido, né? Por privacidade, enfim, e outras questões sensíveis do Facebook, que, enfim, foram mostrados alguns e-mails ali, né, algumas comunicações internas da empresa, mostrando que o Facebook colocou o pé no freio das produções originais para isso não atrapalhar um contrato que eles tinham de publicidade com a Netflix, que era um cliente muito grande, até hoje. Então eles não queriam ficar em maus lençóis com a Netflix, então eles vão parar com essa coisa aqui de série original, vamos fazer só esses reality shows aqui, e aí a gente não fica parecendo um competidor de um dos nossos maiores anunciantes. Então, a Netflix tem alguma responsabilidade nessa história do Facebook ter desistido bem rápido, aparentemente, das séries originais.
Tá, mas desses dois ainda tem um que é pior, que é o Yahoo Screen. Que também foi a tentativa... Cara, Yahoo. De 2011 a 2016, eles tentando se aventurar nessa dos streamings. O Yahoo Screen, eu acho que ele só é conhecido, e quando eu digo conhecido, eu tô sinalizando aspas no ar, porque meia dúzia de pessoas devem conhecer ou lembrar, porque tinha aquela série Community, que foi cancelada algumas vezes, só que ela era muito cultuada, os fãs amavam. Foi uma das primeiras séries que foi salva por causa de rede social, as pessoas fazendo hashtags e tal, 6 Seasons in a Movie. Quando o Community foi cancelado depois da 5ª temporada, na TV americana, começou uma campanha para que algum streaming salvasse. E quem salvou a Community foi o Yahoo. Foi o Yahoo Screen que produziu a 6ª e última temporada de Community, que é uma temporada super esquisita, enfim, os episódios são mais longos e tal, mas, enfim, é até legal. Se você gosta de Community, você vai gostar da 6ª temporada, eu acho. Mas o Yahoo também tinha essa característica de tentar ser empresa de mídia, tentar ser, na verdade, a empresa do que aparecesse, né? Então, tipo, tinha o buscador lá, tinha notícias, tinha meio que tudo em algum momento. Eles compraram um Tumblr numa certa época, não tá mais com eles, enfim. E Yahoo é profissional em comprar as coisas caras e vendê-las baratas depois também. É muito bom isso. Compre na alta, venda na baixa. Exatamente. É o anti-herói dos investimentos, é o anti-investidor. Então, e aí o Yahoo tentou também ser um competidor nesse mercado. Eu não sei que fim levaram as produções do Yahoo. Talvez tenha alguma aba escondida, enterrada em algum lugar no Yahoo com essas produções. E, assim, acho que Community foi a única que ainda a gente se lembra, porque, enfim, teve uma vida longa antes disso e hoje já tá em tudo quanto é lugar. Tá no Netflix e tal. Então, meio que conseguiu esticar a sua vida anos depois do Yahoo por causa do Netflix. E de outros streamings que apareceram no meio do caminho. Então, ninguém lembra do Yahoo Screen, se bobear, nem os executivos que aprovaram a existência dele lembram desse negócio. Ninguém lembra do Yahoo, ponto. Maldade. Você só lembra do Yahoo na hora que você vai contar a história da internet. Aí você vai falar, nossa, lembra da bolha.com? Né? Lembra quando o Google foi lançado? Lembra quando o Yahoo recusou comprar o Google? Né? Aí você lembra do Yahoo. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Aí conta pra gente se você lembrava desses produtos, tinha algum que você não lembrava, ou tem algum que a gente não mencionou e que só você lembra e que vale a pena falar. Manda pra gente no Caixa Postal Tecnocast lá no Telegram ou também no nosso grupo do WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon, @Josué de Olive no Twitter e Josué de Olive _ no Threads. @a_ na Marques. E @ealecrim. E este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outros semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.